Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso estudo, uma série a respeito de amar a Deus em primeiro lugar. E a semana passada a gente entrou no estudo número 3, Servos por Amor. E a gente desenvolveu a base da nossa salvação com a ideia de resgate. Nós fomos resgatados pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo se oferecendo como sacrifício na cruz. Então, a questão do resgate traz a questão do verbo constranger e a questão da gratidão. Então, fixando esses pontos para a gente entrar agora na segunda parte, esclarecendo mais alguns pontos de servos por amor. Mas antes eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pelo teu interesse nos acompanhando, que o Espírito Santo esteja trazendo profundidade, enraizamento sobre essas questões que nós temos ministrado aqui. Ok? Deus te abençoe. Vamos lá, então. A figura que a gente traz aqui na apostila é o servo de orelha furada, que era uma prática comum na antiguidade, ali no contexto do Velho Testamento. Quando chegava no 7º ano, a questão da liberação daqueles que estavam servindo como escravos, e ele tinha a opção de optar: não quero ser liberado, mas eu quero permanecer como servo na casa do meu senhor. Então ele, por vontade própria, então ele tinha a orelha furada, né, com uma sovela, para caracterizar essa situação de servo por amor naquela casa. Então, só essa ilustração para a gente entender que a nossa orelha furada é do coração, no sentido espiritual. Mas perceba que, por amor, ele voluntariamente expressava o desejo de continuar servindo naquela casa. E isso para sempre, viu? Não era mais 7 anos, não. Eu vou permanecer aqui, pronto. Era uma situação que permanecia ao longo do tempo. Então aí a gente traz o paralelo disso para a questão espiritual da igreja. Por gratidão, nós também nos sentimos constrangidos no coração pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. E o Espírito Santo nos convence disso, ele traz entendimento dessa realidade espiritual. Porque nós estávamos perdidos no mercado de escravos, mas escravos do diabo, com uma expectativa de condenação eterna sobre a nossa vida, e Cristo entra na história do homem e traz redenção plena. E agora a instrumentalidade para que aquilo que Jesus realizou na cruz, para que isso se torne uma realidade espiritual poderosa na minha vida, a instrumentalidade é a instrumentalidade da fé. Eu ouço a pregação da fé, a pregação das boas novas da salvação, e eu presto atenção, eu dou valor e eu deposito a minha confiança na mensagem que fala de um sacrifício substituto e que fala de promessas riquíssimas que foram conquistadas na cruz. Aí eu coloco toda a minha confiança
na mensagem, no conteúdo, na proclamação que chega até a mim. O meu coração responde numa atitude de fé. É isso. Agora, uma questão que a gente tem que deixar claro é que Jesus, ao se oferecer para pagar o preço da nossa redenção, ele conquista o direito legal diante de Deus de ser o nosso Senhor. Então agora nós fomos comprados, então nós temos um Senhor que governa sobre a nossa vida. E esse senhorio de Cristo na nossa vida é feito de forma amorosa, pela graça, de forma misericordiosa, e aí eu trago a essência do verbo constranger. O amor de Cristo nos atrai, nos constrange. Não é uma imposição, como eu disse a semana passada, que não se trata de trocar de dono do ponto de vista humano, mas se trata de uma grande libertação. Uma libertação que começa a produzir resultados concretos na minha vida agora e também para a eternidade. Então, é uma mudança radical de situação, ok? Então aqui a gente vê essa realidade expressa naquilo que o apóstolo Paulo disse ali em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, uma resposta, uma decisão, uma escolha, por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha que a palavra meu Senhor acompanha toda essa rendição, toda essa entrega, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas lícitas na minha vida, como pessoa, como ser humano, e as considero, aí é decisão, como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Então, na verdade, fomos nós que escolhemos perder tudo para ganhar a Cristo. É escolha, é decisão, não é imposição. O amor de Deus não impõe nada, ele simplesmente conquista pela graça. Por isso que o verbo constranger é muito importante, muito significativo nisso tudo que nós estamos meditando aqui no nosso estudo. Então é por amor. É uma resposta de amor ao amor de Deus através do amor de Cristo. E o Espírito Santo trabalhando esse convencimento de amor no meu coração. Isso é uma revolução espiritual na minha vida. Porque senão eu vou para a religiosidade. É impressionante. E a nova criação é a nova criação que existe pelo poder da palavra de Deus, que toda a motivação da nova criação é o amor. É a graça operando pelo amor de Deus e tudo isso sendo conquistado com o braço da fé. E a fé opera pelo amor. Não existe outra motivação que possa mover a mão poderosa de Deus, que é o poder da sua palavra na minha vida. Ok? Porque senão eu caio na troca. A troca entra a questão tóxica do mérito pessoal.
como se eu tivesse algum mérito diante de Deus. Por isso que é tóxico, porque na verdade não há mérito algum em nós. Quando se trata de salvação, é um presente que Deus nos dá e eu, com gratidão, recebo. Ponto. Acabou. É isso. Ok? Por que o amor de Cristo nos constrange? Porque a graça nos conquista. A graça é amorosa. A graça é abençoadora. A graça não discrimina, não rejeita. Isso conquista o nosso coração. E é essa conquista de qualidade espiritual, operada pelo Espírito Santo, que glorifica a Deus. Outras coisas já vai entrar espírito de religiosidade, querendo agradar a Deus com um esforço humano, como se nós, na nossa própria força, pudéssemos fazer isso. É impossível. A justiça de Deus é muito elevada, só Cristo conseguiu cumprir a justiça de Deus. Mas agora, quando eu lanço sobre ele a minha fé, Deus me declara justo. Que a gente fala de imputação. Ele declara: você é justo porque você creu no sacrifício do meu filho. É a palavra dele que permanece para sempre. Ok? Então o presente é entregue e eu recebo. Qual é o tempo da oportunidade para receber o presente de Deus? É durante a minha existência, enquanto eu estiver vivo na terra, caminhando, vivendo, andando por este mundo, ouvindo a mensagem do céu que chega a mim, e convencido pelo Espírito Santo, eu me rendo diante de Deus. É isso. Não tem nenhum mistério nisso, ok? É uma coisa simples. Eu decido lançar sobre Cristo toda a minha confiança. Mas aí agora eu quero chamar uma atenção, antes de entrar nesse ponto, eu quero ler mais um versículo para ratificar aquilo que nós estamos falando, e eu acabei de ler em Filipenses. Agora Paulo falando novamente ali na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, apontando para Adão, o primeiro Adão. E ele morreu por todos, para que os que vivem, agora é o segundo Adão, que é Cristo, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele, por isso ele é Senhor, que por eles morreu e ressuscitou. Nós fomos comprados, não havia futuro para nós, mas ele, por amor, se entregou em nosso lugar. Pagou o preço, comprou. Agora somos propriedade exclusiva do Senhor. Ok? E é uma escolha pessoal que nós fazemos na vida. Ok? É uma escolha de entrega, de rendição, totalmente consciente, com entendimento e com um propósito. Agora eu reconheço o senhorio dele na minha vida. É interessante nós nos apercebermos dessa realidade. Ok? Agora, quando eu lanço a minha fé sobre ele, eu o reconheço como Senhor sobre a minha vida. É como se eu estivesse dando a minha vida a ele. Senhor, aqui está a minha vida te pertence,
foi comprada pelo teu precioso sangue, agora a minha vida está nas tuas mãos. Isso é salvação. É salvação. E o interessante é que, se você prestar atenção ali em Romanos, Paulo falando sobre a questão da fé, da salvação, ali no capítulo 10 de Romanos, ele diz o seguinte: porque se você reconhecer e confessar, estou lendo na versão amplificada, ali no versículo 9 do capítulo 10 de Romanos. Porque se você reconhecer e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor. Ok? Presta atenção. É Senhor, reconhecendo o seu poder, sua autoridade, sua majestade como Deus redentivo que entrou na nossa história. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É o que está escrito aqui na Bíblia. Estou lendo aqui na versão amplificada. Então, o senhorio, ele vem com o pacote redentivo, porque é exatamente isso que ele é na nossa vida. E senhorio significa governo, liderança de Cristo na nossa vida. Porque eu fico pensando, né? Eu sou salvo, mas Cristo não é Senhor na minha vida. Espera lá, tem alguma coisa errada. Porque agora, através de um processo de metanoia, de renovação do meu entendimento, que vem de uma postura de arrependimento diante de Deus, reconhecendo que toda a verdade procede de Deus, e desejando e buscando conhecer a perfeita vontade de Deus para a minha vida, então agora, pela fé, eu posso experimentar em vida a realidade do reino de Deus na minha vida, aqui e agora. Então é todo um processo de mudança de mentalidade. Agora a mentalidade do reino, que é a mentalidade de Cristo, que é a mentalidade do Espírito Santo na minha vida, é uma mentalidade que reconhece o senhorio de Jesus Cristo na minha vida. É isso. Agora eu vivo para Ele. Eu estava morto, condenado ao inferno, morto espiritualmente. Mas Ele entrou na minha vida. A graça chegou até a mim e eu me entreguei, recebi o presente. Então agora eu vivo para agradá-lo. Então, quando a Bíblia fala de nós vivemos para o louvor da sua glória, nós vivemos para agradar ao Senhor, é quando Ele é Senhor na nossa vida. Então agora tem um alinhamento para acontecer na minha vida, como filho de Deus que vive para agradar a Deus, para obedecê-lo com alegria, com transbordamento, que aí é outro aspecto que eu quero trazer aqui. Não é apenas, e eu tenho falado disso por várias vezes, não é apenas uma questão de obedecer os mandamentos de Deus, porque eu poderia cair numa vertente legalista, do meu esforço humano, tentando agradar a Deus. É mais do que isso, porque a motivação e a intenção do meu coração é a primeira coisa que Deus olha antes da minha obediência. São questões espirituais. Esse entendimento tem que descer lá dentro de mim, enraizar lá dentro do meu coração, porque a resposta ao amor é uma resposta de amor.
e não uma simples obediência. Agora, a minha obediência é motivada por um espírito de gratidão, de amor a Deus, reconhecendo que o senhorio dele na minha vida é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida. A sua perfeita, santa e agradável vontade sendo realizada na minha vida. Isso sim é vida plena, é vida abundante. Então, quando Jesus fala com a mulher samaritana, ali no Evangelho de João, capítulo 4, ele diz: o Pai busca por adoradores. Ele busca, é intencional, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito envolve a nova criação, é algo do Espírito Santo na nossa vida. E a própria Bíblia fala: enchei-vos do Espírito, sejam cheios do Espírito. Então, é um avivamento que vem do céu e que mexe com a minha vida e com o meu coração. Isso é intencional, é isso que Deus está buscando. A partir daí, em verdade, e Jesus disse: Pai, lá em João 17, santifica-os na tua palavra, a palavra revelada, o rema que vem. A tua palavra é a verdade. Aí a minha obediência está em sintonia com o céu. Vocês estão entendendo? Porque esforço humano legalista cai na religiosidade também. Aí você vai querer dividir a glória de Deus, Ele não divide a sua glória. Todo o processo, seja do início ao fim, tem que ser santo a Deus, que glorifica a Deus. O começo, o meio e o fim são santos ao Senhor. Isso sim agrada a Deus. Então a obediência tem uma riqueza espiritual muito maior, muito mais profunda que simplesmente cumprir obrigação. Esse foi o grande problema da lei. Ninguém conseguia cumprir a lei, mas muita gente se esforçava para cumprir a lei. Mas por que não conseguiam? Por causa da carne. A carne não agrada a Deus, porque a motivação da carne é egoísta. E Deus não aceita isso. Ele apenas vai tolerando, aqueles sacrifícios do Velho Testamento, ele vai tolerando, é a expressão da sua longanimidade, até que chegasse o tempo e o Cordeiro de Deus entrasse na história do homem. O sacrifício dele, a obediência dele foram aceitas. Entende agora? Então é na justiça dele. Agora eu dependo da justiça dele, que me é imputada por Deus. Isso é graça. Não é mérito, é graça. E as pessoas às vezes fazem uma confusão com essas coisas e começam a querer, no esforço próprio, agradar a Deus. Não, é pelo Espírito. A gente tem que entender a profundidade da nossa obediência, o perfil espiritual que ela tem. Ok? E agora, vem os desafios do senhorio de Cristo na nossa vida, quando Ele começa a distribuir dons, talentos, quando Ele começa a levantar um, levantar outro, aí a questão do chamado ministerial vai além do discípulo, Chamado ministerial já é uma vocação para a edificação da igreja, com um sentido maior. Então agora Deus começa a se mover no meio do corpo, os membros. E eu
prontamente, pela fé, com gratidão no coração, com alegria: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Aí é outro aspecto muito mais profundo da nossa obediência. Confiando nele o tempo todo, vivendo para agradá-lo. E o Senhor precisa de canais, Ele precisa de instrumentos vivos nesta geração na qual nós estamos, para que Ele possa tocar vidas. E nós somos os instrumentos de poder que Deus tem. Mas eu tenho que estar no espírito certo, né, para que o Espírito Santo possa me levantar, eu, você, qualquer outra pessoa, para cumprir a grande comissão. Fazendo uma coisa, fazendo outra, não interessa, não é o que você faz que é importante, mas é o coração que está envolvido naquilo que você faz. Isso nós chamamos de fidelidade, de lealdade, de excelência. São conceitos de virtude, de caráter, são coisas espirituais. E é isso que Deus está buscando na minha vida e na tua vida. Porque honrar a Deus apenas com um espírito religioso, nós ainda estamos no meio do caminho. Não atingimos o alvo, né? Aquele alvo que Deus busca na nossa vida. Ok? Muito bem. Quando Jesus fala de guardar os meus mandamentos, qual o sentido do verbo guardar? Eu trago a mesma reflexão para o verbo constranger. É a mesma coisa. Agora, a palavra da verdade constrange o meu coração e conquista o meu coração. Isso é a obediência perfeita. Essa foi a obediência que Deus viu em Jesus. Não era apenas uma questão de esforço religioso. Então, tudo no reino de Deus é movido pelo amor, né? E nós tomamos posse dessas coisas pela fé, porque são coisas espirituais operadas pelo Espírito Santo. Ok, então, concluímos por aqui a meditação de hoje. São assuntos profundos que mexem com o nosso comodismo religioso, né? Da vocação da nova criação. Uma criação movida pelo amor exuberante, transbordante e que se deleita em obedecer a Deus. Que você gaste um tempo meditando nessas coisas, pedindo ao Espírito Santo entendimento, clareza e mudança na tua vida. A visão que Deus tem para a igreja, para mim e para você. Ok? E que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que você coloque em prática tudo isso, que você gaste tempo meditando nessas coisas na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.